Olá, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que grata satisfação estarmos novamente dando continuidade ao grande tema da série, a história de Bartimeu. Hoje, iniciando a segunda grande parte, identificando-se com Bartimeu, o aprendiz da fé, ainda no versículo 46 do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, o qual nós passamos a ler. A parte B. Jesus encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Aleluia! Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de aprendermos de Ti, por intermédio desse texto sagrado. Nós cremos que o Senhor está edificando a nossa fé. A cada dia estamos dando passos que nos fazem evoluir, ir mais além na nossa jornada sobre a terra, rumo à nossa cidade celestial. Assim já somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seguir a Cristo não se limita a uma confissão de fé apenas. É uma decisão seguida de um crescimento na fé, necessários, independente dos obstáculos. A carta de Marcos, escrita entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, servira também de estímulo à fé daquela comunidade, daquela cidade, que embora tivessem crido no Salvador, precisavam de exemplos de determinação de fé, como aqui aprenderemos na história de Bartimeu. A primeira condição em que Bartimeu se encontrava antes de ouvir falar de Jesus era a de um crédulo passivo. Ele era um religioso passivo, que embora acreditasse em Deus, vivia como se Ele não existisse. Vivia diante de uma verdadeira experiência, assim como todos os que habitavam naquela região. Porque todas aquelas comunidades, eles tinham uma fé conhecida como fé monoteísta, em um só Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas. Então, o que nós vemos aqui no exemplo de Bartimeu é que ele estava numa condição passiva. Mais adiante, porém, veremos que ele irá criticar a sua própria postura tímida diante da tensão que ele está atravessando, e então irá determinar ser livre por causa da passagem do Mestre Jesus. É lamentável que ainda nos dias atuais, comunidades cristãs e monoteístas inteiras se detenham ante uma formalidade, uma tradição, das quais não dão um passo sequer em prol de mudanças. Estar assentado, que era a primeira característica de Bartimeu, nós vamos aqui meditar, também quer dizer que há muito a ser feito, menos alguém que tome para si responsabilidade. Há quem deseje uma casa de alvenaria, uma casa mobiliada, mas não tem a coragem de arrumar sequer o barraco onde vive. É um exemplo de passividade, né? Estar assentado também quer dizer que Jesus hoje, ele é representado por sua igreja, por lideranças, né, eclesiásticas, que devem dar rumo aos jovens que estão ociosos na praça, como era no tempo
de Jesus. Então é a liderança que dá um rumo, que dá uma direção, uma diretriz. É a liderança que tem essa grande responsabilidade. Por isso que quando Jesus ele está passando, uma multidão o acompanha. Os evangelhos testificam de que havia uma multidão acompanhando a Jesus. Um grande escritor palestrante da Bíblia Sagrada, ele faz a seguinte afirmativa, né? Se você quer saber se é um líder verdadeiro, chamado por Deus, olhe por detrás do seu ombro. Observe por detrás do seu ombro. Então, é um teste que você e eu, se ocupamos alguma função, seja na igreja ou até mesmo em outro ambiente, local de trabalho, por exemplo, nós devemos fazer. Então, esposas dentro dos lares não têm rumo, não têm direção em suas vidas, por falta de um cônjuge, um esposo que lhes dê a direção divina. Quando o apóstolo São Paulo escreve na carta aos Efésios, ele fala a respeito de marido e esposa. Maridos, amai vossas mulheres, né? Mulheres, sejais submissas a vossos maridos como ao Senhor, não é? Como a igreja é ao Senhor. Então ele está ali se referindo à submissão. Não é o marido ele ser autoritário, não é? Ele ser ignorante, bruto com a sua esposa, obrigando-a de alguma coisa, não. Mas a esposa, ela está de acordo com a missão principal do seu marido. O marido tem uma missão, a esposa, ela é comissionada, não é? Ela se submete à missão principal da casa, que é a missão do marido. Essa é a orientação dada pela palavra de Deus. A segunda condição em que Bartimeu se encontrava era a de um homem que deu abertura à boa comunicação, não é? O que significa comunicação? Quando eu ouço, segundo o escritor Dr. Norman Wright, ele diz que comunicação é mais do que falar, é também ouvir, é dialogar, não é? Quando ele ouvia falar de Cristo, ele tomava conhecimento daquela informação para seu uso pessoal e ele despertava dentro de si fé. Então, ao escutar, ele passou a mostrar empatia. A empatia quer dizer que ele estava compreendendo, ele apreciava as histórias acerca de Jesus, a ponto de ele se conduzir a Deus e ao Emanuel e receber o seu milagre. Então, veja como o fato de nós estarmos aqui, onde você pode estar escrevendo, fazendo os comentários, discordando se você desejar, é a liberdade da comunicação. Por isso existem as teses, as antíteses, que pode-se discordar de uma dada afirmativa. Na época em que Jesus ele ensinava acerca do reino dos céus, ele também estava aberto ao diálogo, à comunicação, a ouvir, a falar. Jesus conversava bastante com aqueles que o acompanhavam.